Eu vou tocar numa área muito importante agora, que é a área do glúten. Você deve estar perguntando assim, mas por que na época da minha mãe, da minha avó, ninguém falava de glúten? Porque o trigo que a sua mãe comia não é o trigo que você come. O seu trigo é transgênico. Na transgenicidade do trigo, a concentração de glúten aumentou 400%. E o seu organismo não consegue mais. Então você desenvolveu uma hipersensibilidade ao trigo, ao glúten. Essa hipersensibilidade ao glúten desencadeia um processo em todo o seu organismo. Vai arrebentar no cérebro se o cérebro for mais fraco. Vai arrebentar no pulmão se o pulmão for mais fraco. Vai arrebentar na mama se a mama for mais fraca. Vai desenvolver um lúpus. Vai desenvolver uma esclerose múltipla. Vai desenvolver uma esclerose lateral amiotrófica. Não sei a consequência. A maioria das doenças autoimunes começa no intestino. 99% eu diria. Então, isso aqui causa infertilidade. Tem casal aí tentando engravidar há anos. Vai de médico para médico para médico. Para o glúten por um mês. Engravida. Dobra a produção de espermatozoide no homem, a mulher ovula. Então é impressionante o resultado que dá a dieta isenta de glúten. O que é dieta isenta de glúten? Trigo, aveia, centeio e cevada. São as 4 coisas que você não pode ingerir. A aveia, a cevada é a cerveja. A aveia, per se, não tem trigo, não tem glúten, mas ela é armazenada no mesmo galpão do trigo. Aí tem a contaminação cruzada. Por isso tem escrito lá, aveia sem glúten. Hoje você não tem desculpa. Você vai em qualquer supermercado, existe uma gôndola só de produtos sem glúten. E eu faço... Você tem uma enxaqueca que ninguém resolve? Você acabou de resolvê-la. Fica 15 dias sem glúten que a sua enxaqueca vai sumir. Você tem uma tensão pré-menstrual que ninguém resolve? Você acabou de resolvê-la. Você vai ver que você tem hipersensibilidade ao glúten. Tirou o glúten, acabou a doença. Faz o teste. Não faz exame não, porque é besteira. Tem 8 exames para detectar se você tem hipersensibilidade ao glúten. 4 são feitos no Brasil, 4 são feitos só nos Estados Unidos. Você vai gastar R$2.000, R$3.000 com uma coisa que você não precisa gastar. Você tira o glúten. Melhorou a sua vida, querido? Você emagreceu aqueles quilos que você não conseguia emagrecer? Você já sabe que é o glúten. Acabou o problema. Então seja pragmático. Então eu recomendo você fazer o teste do glúten. Se você tem enxaqueca, fadiga crônica, doença autoimune, dificuldade de emagrecer, dificuldade de engravidar, etc, 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 etc. Então isso aí é muito importante. Se você não acredita no que eu estou falando sobre soja, está aqui o melhor livro que tem de soja. Ele tem quase 500 páginas. Ele conta para você tudo que ninguém quer saber de soja. Porque o lobby para a soja é muito forte. A soja inibe a tripsina, te dá má digestão. A soja inibe o T4 de virar T3. Tem muita gente que tem bócio, porque está tomando leite de soja. A soja na menina faz a menarca, faz a menstruação vir antes dos 9 anos. A menina que toma uma mãe da leite de soja a vida inteira, a infância inteira, ela desenvolve mamas e pelo na região pubiana com 8, 9 anos de idade e menstrua. No menino, o jovem, menino de 7, 8, 9 anos, 10, que começa a entrar na puberdade, que está tomando soja, o pênis dele não cresce. Acima do pênis pequeno por causa de soja. E assim vai. Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando para você. A soja tem concentração alta de manganês, dá intoxicação cerebral, não deixa você desenvolver a sua inteligência. E assim vai. Só que eles chamam de leite de soja. Pô, não tem nada de leite. Que leite de soja? Pô? Extrato de soja. Não recomendável. Tá? Nós, na época paleolítica, há 15, 20, 30 mil anos atrás, um antepassado seu, um ancestral seu, ingeria uma média de 300 gramas de fibra por dia.
Você que está sentado aqui, você não ingere 20. De 300 veio para 20. O que é o chamado fast food? Fast food é o alimento sem fibra. É a melhor definição que tem para fast food. Por que o mundo inventou o fast food? Porque congela mais rápido, quando não tem fibra, transporta mais fácil, fica mais leve. Nunca os Estados Unidos vai admitir que fibra é um alimento essencial. Porque hoje os Estados Unidos só vende 3 coisas para o mundo. Entretenimento, o último filme que você assistiu era americano, provavelmente. Segundo, armas. E terceiro, comida, alimento. Se os Estados Unidos declarar para o mundo que o alimento dele está doente, ele vai ter sérios problemas. Então ele nunca vai declarar, o governo americano vai declarar que fibra é um nutriente essencial, mas é. Tanto é que a sua microbiota intestinal precisa de fibra para fermentar, para fazer os ácidos graxos de cadeia curta. Acetato, propionato, butirato, que vão alimentar os colonócitos, tá? Para ter saúde no intestino. Então esse é um problema. Infelizmente, eu sei que você fala muito bem do salmão, eu sei disso. Na teoria é uma maravilha, na prática não é. Porque o salmão, se ele foi criado em cativeiro, ele não vale nada. O salmão lá não comeu plâncton, não desenvolveu ômega 3. Se ele é selvagem, veio lá do Chile, até chegar aqui, muitos deles já oxidou, também não ajuda. Eu sei que é difícil você escutar o que eu vou falar, mas muitos dos salmões que você come, eles são pintados. Eles põem um corante, isso aí que tem no salmão que dá essa cor, isso chama astaxantina, que é um bioflavonoide espetacular. Do mesmo jeito que você viu outro dia falar na televisão sobre óleo de coco, que eu venho falando há 15 anos, eu estou falando de astaxantina tem 3 ou 4 anos, um dia você vai estar assistindo o noticiário num domingo, vai falar, o doutor Lei falou disso. Aí vai chegar a vez da astaxantina, que tem no salmão, por exemplo, um flamingo. Você já viu a cor de um flamingo? Ele é vermelho. O filhote do flamingo é branquinho, recém-nascido. Ele vai comendo e vai absorvendo e vai pegando aquela cor do flamingo. A mesma coisa acontece com o salmão. Então aqui, por que o salmão é importante? Porque, teoricamente, porque ele tem o ômega 3 e esse ômega 3, se isso aqui estiver bom, não deixa o ômega 3 oxidar. Tem mais resistência. Porque a astaxantina, que dá a cor ao salmão, não deixa o ômega 3 oxidar. As crucíferas têm indol 3-carbinol. Então, é anticâncer. O indol 3-carbinol não deixa dar câncer de mama, por exemplo, porque muda o metabolismo do estrogênio, de 16-hidroxalfa para 2-hidroxistrona. Muito bem. Deixa eu conversar um pouquinho com você sobre a microbiota intestinal. Eu disse para você que é um novo órgão que o corpo tem. É um órgão virtual. Tem mais bactéria no trato intestinal do que células no corpo. Você tem 10 elevado a 14 células aqui, bactérias, e 10 elevado a 3 células. O trato digestório, antigamente chamado de trato digestivo, mudou de nome, tem uma superfície total de 4.200 metros quadrados, além de provavelmente ser o mais importante órgão imunológico do corpo. A sua imunologia está no intestino. Por isso que o chinês dizia, a sua saúde e a sua doença começam e terminam no intestino. Só que na maioria das pessoas tem disbiose. O que é disbiose? É uma alteração da flora e da mucosa intestinal. Começa com a alteração da flora e depois tem uma coisa chamada leak gut syndrome. Os tight junction de um colonócito para outro se separam e começa a entrar no seu sangue proteína não digerida. Quando entra uma proteína não digerida no seu sangue, imediatamente seu sistema de defesa cria um anticorpo. Só que eu vou lhe ensinar uma palavra. Homologia estrutural. Para que serve a homologia estrutural? Para explicar tudo isso. O que significa isso? Quando uma proteína entra que não deveria entrar, porque deveria ter entrado como aminoácido, ela entrou vazou para o sangue, criou-se anticorpo. Se coincidir no seu pâncreas
tiver uma proteína que tem mais ou menos aquela sequência de aminoácidos, agora esse anticorpo que foi criado contra esse alimento vai atacar o seu pâncreas. Você vai desenvolver diabetes. Olha que coisa interessante. Pela homologia estrutural. Então, as doenças autoimunes, elas nascem na parede intestinal, por uma hiperpermeabilidade do intestino, por um problema de microflora intestinal, desbiose. Aqui eu tenho um intestino limpo, totalmente limpo. Aqui, o intestino saudável. Aqui já é um intestino em estado ruim. E aqui está o intestino em estado péssimo. O indivíduo que é dono desse intestino, ele tem predisposição a câncer, a doenças autoimunes, etc, etc, etc. Só que ele não tem, eu vou ao banheiro 2 vezes por dia. Ele não tem, às vezes, sintomatologia nenhuma. Então, o que eles fazem hoje? Eles fazem o metagenoma das fezes. E eles estudam a composição da microbiota intestinal e determinam se você tem uma microbiota desejável ou indesejável. Aqui estão as 5 principais deficiências que tem no mundo em termos de nutrientes. Todos vocês aqui, a não ser que você faça suplementação, você tem deficiência de vitamina D. Se eu mediu 25-hidroxid no seu sangue, ele dá menos de 50. Você quer não ter câncer? Você tem que manter os seus níveis de 25-hidroxid acima de 50. Você perguntar para mim assim, você conhece alguma vacina contra câncer? Conheço. Manter os níveis de vitamina D acima de 25-hidroxid, acima de 50 nanogramas por ml. A vitamina D, que não é vitamina, é um hormônio, é o hormônio mais potente que tem no corpo, erradamente chamada de vitamina D, que foi descoberta com esse nome, ela controla 2.000 genes. Você tem 23.000 genes. Ela controla praticamente 10% do seu genoma. Eu podia falar horas e horas sobre ela aqui, não temos tempo. O ômega 3, o seu ancestral de 15 mil anos atrás, ela comia 2 a 3 para 1 ômega 6 e ômega 3. Você, se faz uso de fast food, você come 40 para 1. O ômega 6 é inflamatório, o ômega 3 é anti-inflamatório. Então a maioria das pessoas hoje tem uma inflamação oculta, detectada no sangue pela proteína C reativa intransensível. Todo brasileiro praticamente tem deficiência de magnésio. Magnésio é o melhor antiarrítmico que tem. Se você fizer uso de magnésio diariamente, de problema de morte súbita você não vai ter, porque vai a 0. Tá? E isso fora os outros, não tem espasmo coronariano, não, é muito bom para parador. Quem tem tensão pré-menstrual melhora com magnésio. Eu já falei do iodo, vou falar de novo. O iodo é um halógeno, fluorcloro, bromo e iodo são da categoria 7A, estão todos juntos na tabela periódica. Tanto o flúor, quanto o cloro, quanto o bromo empurram o iodo. Hoje você tem um excesso de flúor na água. A água não deveria ter flúor, tem. E você tem um excesso 1000 vezes maior de flúor na pasta de dente. A pasta de dente sua deveria ser sem flúor. Porque a concentração de flúor na pasta de dente é 1000 vezes maior do que a concentração de flúor na água. E o flúor vai lá e toma o lugar do iodo. O cloro, você não deve tomar banho de piscina numa piscina com cloro. Se você nada 3 vezes por semana numa piscina com cloro, você vai desenvolver hipotiroidismo, já vi vários casos. Você tem que ver essa piscina de ozônio. Se ela não for de ozônio, não entra nela. Pode entrar uma vez ou outra, mas não rotina. Aconselho você a não fazer uma sauna úmida no Brasil, porque no momento que você faz uma sauna úmida, se a água foi tratada com cloro, e a grande maioria dificilmente você vê alguém tratando a água da sauna com ozônio. Ela, quando o cloro vira vapor, você absorve o vapor, isso é venenoso, vai lá e destrói a sua tireoide. E o pior de todos é o brometo, que você está em todo lugar. Se você come pão, o fermento que seu padeiro usa tem brometo. Se você comprou um carro novo ultimamente, aquele cheirinho de carro novo é brometo. Tem um cara que tem um carro velho e compra um cheirinho daquele. E joga dentro do carro e fala, meu carro cheira novo. Mal sabe ele que ele vai estar desenvolvendo hipotiroidismo por causa daquela porcaria para fazer cheirar novo, que é brometo. Você junta o flúor, o cloro e o bromo, e mais a deficiência de iodo, que já existe, porque você ingere 50% a menos de iodo que a sua mãe,
aí você tem uma deficiência total de iodo, e iodo é o nutriente mais mal entendido na medicina. Os médicos não entendem praticamente nada de iodo. O médico pensa erradamente que o iodo faz mal para a tireoide. O iodo que faz mal para a tireoide é o iodo orgânico, é o iodo da radiografia contrastada que você faz. Leva o seu pai para fazer 3 radiografias contrastadas no mês, você vai ver como é que fica a tireoide dele. É o iodo do amildarone, o iodo da solução de Lugol, não tem nada disso. Ele trata endometriose, ele trata tensão pré-menstrual, ele trata doença fibrocística da mama, ele trata síndrome do ovário policístico, ele previne câncer de próstata, ele previne câncer de mama, e as pessoas não sabem usar isso e não entendem. E estão perdendo uma grande oportunidade. E o selênio, que o solo brasileiro é extremamente pobre em selênio, existem mais de 300 reações enzimáticas no corpo que dependem do selênio. Uma delas é fazer o T4 virar T3. Muita pessoa está obesa por deficiência de selênio, porque o T4 não vira T3. Mais comum na mulher do que no homem. Hipotiroidismo subclínico é 9 a 15 vezes mais comum na mulher do que no homem. Por que nós ficamos doentes? Nós ficamos doentes por 4 razões principais. Vamos simplificá-las. Primeiro, por ingerir coisa que nós não deveríamos, como é o caso do xenoestrógeno. É a mãe, na sua ignorância, que vai esquentar a mamadeira do filho no micro-ondas. Quando você colocou a mamadeira do seu filho no micro-ondas e ligou, quando você tira, você tirou a mamadeira de veneno. Aquilo ali agora tem um efeito estrogênico. Absurdo, absurdo. Tá? Você imagina a criança tomando aquilo depois. Aí tem a obesidade aos 6 meses, ninguém entende por quê. Tem uma epidemia de obesidade aos 6 meses em criança. Você vai me dizer o quê? Que elas pararam de fazer atividade física? Criança de 6 meses não anda, não, ela só come e dorme, pô. Elas estão tomando o xenoestrógeno das mães que estão colocando os micro-ondas. Tá? Você tem a desnutrição, que nós acabamos de falar, falta dos nutrientes. Você tem o componente do estresse. Quando você tem um estresse fisiológico, psicológico, você consome 20% mais proteína e você consome mais minerais. Então, a pessoa estressada, ela está deficiente de minerais. E uma coisa que ninguém dá bola, que é a poluição eletromagnética, que é uma coisa invisível, ninguém vê, não sabe que faz mal. Se você mora nos Estados Unidos, a menos de 200 metros de um transformador de alta voltagem, e você desenvolve câncer, você processa o governo americano e ganha. Porque sabe que num raio X, numa área X, aquele transformador provoca uma poluição eletromagnética que causa câncer. Como é o caso, por exemplo, do celular. Isso aqui é um micro-ondas. É um micro-ondas igualzinho. Então tem pessoas que não têm ideia. Você dorme com um celular ligado no seu quarto, você está sofrendo a poluição eletromagnética a noite inteira, sendo bombardeado com isso. Principalmente se você tem um iPhone, porque ele serve de base para os outros. Um dia você estuda o iPhone, ele é diferente dos outros. Ele é mais prejudicial ainda. O meu está desligado. Tá bom? 85% de toda a verba para a saúde brasileira são gastos nos últimos 2 anos de vida. Ninguém cuida de nada, ninguém cuida nada, fica doente, e nós que pagamos impostos, pagamos isso. Então nós temos que fazer prevenção, temos que cuidar da qualidade de vida, e aí, se não funcionar, nós temos que tratar. O que adianta longevidade sem qualidade de vida? Não adianta nada. Meu avô viveu 100 anos. Mas ele ficou com Alzheimer aos 80. Então ele ficou 20 anos, ou seja, 20% da vida dele, ele passou sem reconhecer os filhos. Não é vida, pô. Envelhecer, todos nós vamos. A alternativa é morrer cedo. Mas eu quero saber se você envelhece sem ficar velho, sem perder o controle esfincteriano, sem perder a capacidade cognitiva, sem perder a acuidade auditiva, sem perder a acuidade visual. Isso aqui interessa. O grande segredo é você morrer jovem o mais tarde possível. Tá? Esses 2 indivíduos são do mesmo médico, colega nosso, do Rio Grande do Sul. Os 2 têm 60 anos de idade. Um parece que é um garoto lá, tem uma limitação. Isso é possível, está aí disponível para todos nós. Nunca é tarde para começar uma prevenção. Nunca é tarde.
Você previne diminuindo o efeito do estresse. Então, se você vive num estresse forte, você está envelhecendo mais rápido. Agora, estresse forte depende do que você está sentindo. O De Gaulle está aqui, ó, ex-presidente da França. Você vai falar, mas que estresse que esse cara está tendo? É possível que ele está tendo o que se chama eustresse, que é um estresse que faz bem para a saúde. Eu vou ter que medir a variabilidade da frequência cardíaca dele, ver a coerência cardíaca dele, e talvez isso faça bem para a saúde dele. Talvez não faça para outra pessoa, mas pode ser que ele goste disso. Então, o indivíduo que tá fazendo um eustresse está fazendo bem para ele. Tem um estresse que faz bem e tem um estresse que faz mal. O estresse que faz mal, à medida que você cronifica ele vai destruindo os seus dendritos. Eu digo o seguinte, o estresse crônico é emburrecedor. Por exemplo, esse indivíduo está praticando isso aí. Ele faz porque quer. Isso aí é um eustresse. Isso faz bem para ele. Ele quer isso aí. Então eu tenho a nutrigenômica, que nós já conversamos, é um nutriente próprio para silenciar o gene que você não quer, tá? Com equilíbrio e moderação. Tá? Nós temos o estilo de vida. Eu não acho que eu não preciso, numa plateia dessa, conversar sobre tabagismo, mas é um problema sério no Brasil. 25 milhões de brasileiros fumam, ainda fumam, e é muito difícil parar, e eu vou explicar para você, tem um livro sobre isso, Fumar ou Não Fumar, a Decisão é Sua, onde eu ensino você a parar de fumar, e eu cheguei à conclusão que é difícil parar de fumar, porque o tabagismo é uma combinação de um vício e de um hábito. O hábito é o seguinte, se você fuma 20 cigarros por dia, durante 20 anos, você fez mais de 1.500.000 vezes esse movimento. Você codificou com café, com telefone, esse é o hábito. E o vício é a nicotina. Quando muita gente não consegue parar de uma vez, eu digo, você tem que fazer igual o Jack o Estripador, você tem que ir por partes. Primeiro você tira o hábito, passa a cheirar rapé, por exemplo. Aí você tira o hábito, você continua com o vício da nicotina. Você cheira um rapé em 3 segundos, a nicotina está no seu cérebro. Você fica 40 minutos sem querer fumar. E aí depois você fica viciado no rapé, mas o rapé não tem fumaça, não incomoda ninguém, não queima nada, não tem as 4.800 substâncias químicas cancerígenas, nada disso. E depois fica mais fácil você tirar o vício, porque agora você já tirou o hábito. Então você tem que ir por partes, tá bom? E, finalmente, nosso organismo é um aquário marinho vivo. Primeiro sujamos a água, depois os peixes começam a perder o rendimento. O peixe, que no caso é a célula. Às vezes o problema está no interstício. Às vezes você tem que fazer uma desintoxicação. Então hoje existem vários programas de desintoxicação. O Alex Carrel ganhou o prêmio Nobel em 1912 e manteve durante 28 anos o coração de uma galinha batendo. Ele um coração embrionário de uma galinha, só que ele trocava o soro fisiológico todos os dias. Depois que bateu 28 anos, ele falou, agora não vou trocar todo dia. Aí o coração parou de bater, mostrando que às vezes é o interstício, às vezes é o milieu, às vezes é o terreno onde se encontra. Nós, na medicina, cuidamos muito da parte lesional, não cuidamos da parte funcional. Se o médico não achar nada em você, ele acha que você está saudável, que não é verdade muitas vezes. Às vezes a pessoa está com câncer de próstata, vai no médico, você não tem nada. Daí um ano diagnostica que tem câncer de próstata. Câncer de próstata leva 20 anos para diagnosticar, 20 anos para evoluir. Eu já estava ano passado, mas eu estava procurando a lesão, enquanto não achou a lesão. Por isso que nós devemos procurar biomarcadores funcionais, como é o caso da homocisteína, que tem que estar menos de 7,5, como é o caso da proteína C reativa ultrassensível, tem que estar menos de meio, e assim por diante. Os transtornos começam a ser funcionais, depois vão morfológicos, e depois vem os sinais clínicos, que aí fica fácil para qualquer um diagnosticar. Combater uma doença depois de manifestada é como tentar cavar um poço quando se tem sede, ou fabricar uma arma depois que a guerra já começou. Muitas vezes é tarde demais. Você tem que fazer o processo de prevenção. Tá? E aí vem a parte da água. A água tem várias características. Se você quiser, na saída aí, você adquiriu o DVD que eu tenho só sobre água, está aí à sua disposição. E essa frase é minha, que eu quero dar de presente para você. Aquele que não tem tempo para cuidar da saúde, um dia vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Aí eu não tenho tempo. Tá bom, pode deixar que um dia vai chegar a sua hora. Tá?
Isso é uma receita anti-inflamatória espetacular, já que a inflamação está conjunta, está junta com a maioria totalidade das doenças degenerativas. Isso é uma coisa muito simples de fazer. É uma colher de sopa de azeite extra virgem, uma colher de café de cúrcuma, uma pitada de pimenta do reino e um fio de mel, um fiozinho de mel. Você faz um tempero e você coloca em cima da sua comida, ao que você vai comer. Isso é a melhor receita anti-inflamatória que você pode dar para alguém. Não tem remédio nenhum aqui, só nutrientes. E essa é a grande jogada, é você usar o nutriente como remédio. Como dizia o pai da medicina moderna, deixa que o seu remédio seja o seu alimento. Há 10 anos atrás eu lancei esse livro, A Verdade sobre Reposição Hormonal. A minha mulher que está aqui, onde é que está? Oi. A Eliana viajava comigo naquela época, agora só viaja comigo em viagens internacionais. Mas ela viajava o Brasil comigo. Aí um dia ela falou comigo, Laí, por que você não para de falar desse livro? O médico brasileiro não está preparado para escutar você. Aí nós ficamos 6 anos sem falar nada, e há 4 anos atrás eu voltei a falar sobre modulação hormonal. E hoje eu faço um curso sobre modulação